Bom dia, irmãos e irmãs, bem-vindos à casa do Senhor, que bom podermos mais uma vez estar juntos. Os irmãos viram que eu estou com uma voz bem mais aveludada hoje, né? Então, desde quinta-feira eu estou assim bem resfriado e acho que a provinha que eu tive do clima de Curitiba contribuiu um pouquinho para poder dar uma piorada, mas acho que vai dar certo, e isso significa que eu vou ser menos discursivo hoje, os irmãos vão falar um pouquinho mais também, então certamente vamos poder tornar a nossa aula mais dinâmica. Nós vamos continuar falando hoje sobre as vestimentas, né, dos sacerdotes. Nós estamos falando aí sobre o tabernáculo, né, ali, estudando o panorama ali de Êxodo capítulo 25, até o capítulo 40, que são os capítulos que tratam da construção do tabernáculo, de tudo o que deveria acontecer, como deveria ser feito, tudo o que Deus havia planejado para aquele lugar, falando um pouco sobre os significados, né, de cada detalhe. E eu achei, né, linda a oração do irmão Benedito, né, quando ele lembrando da santidade, da soberania, da autoridade, do poder, fiquei me lembrando, né? Uma das coisas que nós vimos aqui nas nossas últimas aulas é que esse era um dos aspectos presentes ali na construção do tabernáculo, né? Você imagina, no meio do deserto, né? Tudo era muito rústico, tudo era muito feio, monocromático, né? Mas Deus fez uma casa toda enfeitada, artisticamente preparada, cada detalhe, cada cortina. E a razão é que o povo, quando fosse para aquele lugar, olhasse para aquelas cortinas, para aquela construção, para cada bordado, para cada detalhe e cada ornamento que havia naquele lugar, olhasse para o sacerdote, para aquela roupa especial que ele tinha, para cada detalhe daquela roupa, o povo pudesse enxergar a beleza da santidade do nosso Deus, né? E talvez isso seja uma coisa que a simplicidade dos nossos templos meio que fez a gente perder isso, né? Não acho que isso esteja errado, acho que a simplicidade do nosso tempo tem algo muito importante, especialmente porque os reformadores, eles entenderam que a única coisa que deveria brilhar, né, no templo era a santidade do nosso Deus, mas nós precisamos enxergá-lo, nós precisamos dar atenção, né, prestar a devida atenção a isso. Então, olhar para aquilo que Deus registrou na sua palavra, né, esses detalhes, né, que parecem apenas detalhes artísticos, né, sem muita importância, não, eles estão ali para nos lembrar que o culto a Deus, que a adoração a Deus, que o aproximar-se do nosso Deus exige, né, esse reconhecimento da grandeza, da beleza, da santidade, da perfeição do nosso Deus, e isso deve gerar em nós temor, quebrantamento e louvor, adoração, honra que só a Deus pertence. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela bênção e a alegria de podermos estar juntos aqui e de podermos, ó Deus, celebrar, ó Deus, com o Senhor a bênção de podermos ter a Tua Palavra como fonte inesgotável, ó Pai, de ensino, de correção, de educação na justiça, de admoestação. Muito obrigado, ó Pai, pela liberdade que temos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos num lugar, ó Deus, aonde livremente podemos abrir as Escrituras, podemos expor as Escrituras, podemos, ó Deus, cantar as Escrituras, podemos, ó Deus, anunciar as Escrituras de todas as maneiras. Muito obrigado por isso. Permita que durante esse tempo, ó Deus, em que vamos mais uma vez meditar nessa palavra, o Senhor fale conosco, o Senhor nos exorte, nos ensine, o Senhor nos motive, nos encoraje a fielmente nos apresentarmos diante do Senhor como verdadeiros adoradores, como aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, mas também, ó Deus amado, como aqueles que se dispõem a viver segundo o modelo, ó Deus amado, de santidade que a Tua Palavra apresenta para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós paramos na semana passada falando um pouco sobre a roupa. Estávamos começando a falar sobre a roupa do
dos sumos sacerdotes. Nós estamos falando sobre os trabalhadores lá do tabernáculo. Já vimos que os levitas eram os operários do tabernáculo, né? Eles é que movimentavam o tabernáculo, montava, desmontava, carregava, limpava, organizava tudo. Aquela ideia de que os levitas eram apenas cantores, né? É uma ideia meio equivocada da nossa parte, de achar que os levitas eram a turma do louvor. Eles também cantavam, isso fazia parte da função deles, mas a grande função dos levitas era de ser mesmo os operários ali do tabernáculo, que não era fácil. Você imagina desmontar toda aquela estrutura, né, transportar, montar de novo, manter organizado, era um trabalho bem difícil. E agora nós paramos, né, quando nós começamos a falar um pouquinho sobre os detalhes da roupa do sumo sacerdote. Já tínhamos falado da túnica, já tínhamos falado sobre o avental dele, e vamos voltar um pouquinho aí para nós pegarmos, né, o embalo novamente e chegarmos onde a gente precisa chegar. E para isso eu queria convidar os irmãos mais uma vez para lermos Êxodo 28, os versos 9 e 10. Êxodo 28, os versos 9 e 10, a última coisa que nós falamos foi sobre as ombreiras ali, onde havia aquelas pedras, né, onde havia inscrito de um lado nomes de 6 tribos, do outro lado o nome de outras 6 tribos, e diz assim: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Se você pensar no sacerdote, ele estava com aquela túnica bonita e ele tinha sobre os seus 2 ombros aqui, né, uma ombreira com uma pedra de ônix colocada de cada lado. Depois da aula da semana passada, alguém me perguntou: pastor, o que é uma pedra de ônix, né? E eu fui dar uma investigada. Na verdade, você vai descobrir que em algumas versões aparecem outros nomes, né? Porque a gente não sabe exatamente a que tipo de material, a que tipo de pedra estava se referindo, né? Mas o ônix está presente, né? Desde lá do início da criação você vai encontrar referências ao ônix. O que se sabe é que era uma pedra que, lapidada, ela era uma pedra de grande beleza. E ela servia exatamente, ela estava ali, aquelas 2 pedras estavam ali engastadas nas 2 ombreiras, exatamente para chamar a atenção do povo para a presença delas ali. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, todos os ornamentos, não apenas as ombreiras, mas todos os ornamentos, né, da roupa do sacerdote, não servia apenas para embelezar o sacerdote, ou, como muita gente pensa, para destacar ele como alguém muito importante diante do povo. O reverendo Mauro Meister, falando sobre isso, ele diz que provavelmente uma das razões porque a roupa do sumo sacerdote era tão bonita era exatamente para esconder o sacerdote, né? Era exatamente para que ele não aparecesse, porque ele não era realmente a pessoa mais importante, uma vez que ele era apenas mais um do povo, tão pecador como qualquer outro morador do arraial. E isso fica claro, né, porque a importância dele é vista não na pessoa dele, mas na função que Deus deu para ele diante do povo e no serviço de culto ali naquele lugar. Então, essa roupa ela servia para lembrar o povo da sua função, especialmente da função de mediador. Ele, em nome do povo ou pelo povo, ia até o Santo dos Santos e levar nas ombreiras aquelas 2 pedras com a inscrição das 12 tribos por ordem de nascimento ali, significava não apenas beleza, mas o peso, né, de carregar sobre os ombros até a presença do Senhor todo o povo
de Israel, todo o povo de Deus. Mas, curiosamente, não apenas o povo, mas tudo o que acontecia no meio do arraial. Então, ele levava ali, né, uma lembrança daquelas 12 tribos sobre os seus ombros, e aquela lembrança levava também consigo todas as lembranças de que aquele povo era pecador, de que aquele povo era rebelde, de que aquele povo facilmente se corrompia, que aquele povo facilmente trocava o Senhor por outros deuses, por outros ídolos, e assim por diante. Então, vejam, eu falei semana passada, né, que parecia uma posição de grande glamour, mas era extremamente perigoso. Se Deus estivesse irritado com o povo, né, entrar na presença do Senhor carregando sobre os seus ombros a representação do povo, trazia consequências sérias para o sacerdote. Então, a roupa servia para lembrar o povo a sua função de mediador, né, porque ele mediava, o povo não podia entrar no Santo dos Santos, então ele entrava pelo povo, ele entrava carregando inclusive os pecados do povo ali, naquele lugar, mas aquela roupa servia para apontar para o verdadeiro. Servia para dizer, quem está dentro dessa roupa não é suficiente, mas aquela roupa apontava para o verdadeiro, ela apontava para o Messias prometido, ela apontava para Cristo. Então, a roupa do sacerdote, ela representava esse peso enorme, uma vez que o sacerdote devia levar sobre os seus ombros o peso de tudo que acontecia no meio do povo, e o próprio nome do povo até a presença do Senhor. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. Talvez você não se lembre, mas Isaías é quem melhor descreve isso, e nós vamos ler. Isaías capítulo 53, os versos de 4 até o verso 6. Isaías 53, os versos de 4 até o verso 6. Veja o que Jesus, como sumo sacerdote, fez por nós. Isaías 53, de 4 a 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. E aqui tem um detalhe muito importante, né? Porque Isaías não menciona que Jesus fez tudo isso vestido, né, paramentado maravilhosamente. Ele fez isso sendo Ele mesmo, porque o que havia de feio não estava nele, né? O que havia de feio era o que estava sobre Ele, né? Era o pecado, a iniquidade, as marcas da corrupção que estavam, a nossa corrupção que estavam colocadas sobre Ele. Então, quando o sacerdote entrava totalmente paramentado, né, bonito, né, limpinho, alvejado, com roupas alvejadas, melhor dizendo, com pedras preciosas, né, com as inscrições dos nomes das tribos, ele, na verdade, entrava carregando o peso de ser o mediador, o peso de ser aquele que levava sobre os seus ombros não apenas a memória do povo, mas também o comportamento, as ações e tudo mais que o povo fazia, e que não podia ir à presença do Senhor naturalmente. Para que ele pudesse fazer isso, eu disse na semana passada também, ele não podia fazer de qualquer jeito, né? Ele não podia ir lá na tenda dele, pegar a roupa dele lá na tenda dele, né? Essa roupa não ficava na tenda dele, a tenda do sacerdote ficava do lado de fora, ele não morava dentro do tabernáculo. Ele não podia ir lá na tenda dele, levar para casa e dizer, eu vou vestir, eu me visto. Ele não podia se perfumar do jeito que ele quisesse, e ele entrasse e diz, agora está na hora de ir lá, vou lá para o Santo dos Santos e vou fazer o que eu tenho de fazer. Não, para que o sacerdote pudesse fazer tudo isso, primeiramente ele precisava passar pelo átrio, imolar um animal, aspergir o sangue, queimar o animal pela expiação dos pecados dele e do povo, e sim, só depois disso, paramentado, né, ele entrava ali no lugar, né, santo, que era aquela primeira parte do tabernáculo, né,
depois do pátio, né, ali, na primeira parte da tenda do tabernáculo, ele entrava ali, ele ainda entrava só com a túnica, e lá sim, aí lá ele se paramentava, ele vestia tudo, fazia todo o serviço que ele tinha que fazer, então ele podia entrar na presença do Senhor. Então, ele não podia fazer isso de qualquer maneira, né? Ele tinha todo um peso, né? Uma responsabilidade de fazer tudo conforme Deus planejou, orientou e ordenou para que pudesse ser feito. Caso contrário, ele era o primeiro que morria, né? Ele era o cara que tinha o serviço mais perigoso do mundo, né? Ele podia morrer a qualquer momento. Vimos, né, e vamos ver mais um pouquinho hoje, que ele inclusive tinha que entrar com uma corda amarrada pela cintura. Ele tinha uma sobrepeliz, né, que era, né, uma sobre-roupa que ele colocava com bolinhas, né, representando romãs e sininhos na altura do joelho dele, para que quando ele andasse, aquilo fizesse barulho, e enquanto o povo do lado de fora escutava os passos do sacerdote lá dentro, eles ficavam tranquilos, porque Deus tinha aceitado o culto, e sabiam que o sacerdote estava vivo, estava tudo certo com o sumo sacerdote. Levítico capítulo 9, vamos dar uma olhadinha nesse texto também. Levítico capítulo 9, versos 6 a 7. Como Deus ordenou depois, né? A gente vai chegar nisso mais à frente, quando passarmos por Levítico, mas adiantando um pouquinho aí. Levítico 9, de 6 e 7. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. A ordem era: primeiro você tem que fazer tudo isso, senão não adiantava o sumo sacerdote estar paramentado, bem vestido, né, totalmente ornado, né, como Deus havia ordenado. Ele precisava seguir o passo que Deus havia estabelecido, o passo a passo que Deus havia estabelecido. E ele precisava fazer isso porque, como eu disse mais uma vez, ele era apenas um pecador, imperfeito como o restante do povo. O sacrifício deveria ser oferecido por ele e pelo povo. Por causa da sua imperfeição, o sacrifício precisava ser repetido constantemente, geração após geração, para que eles pudessem entrar no Santo dos Santos. Os descendentes de Arão não podiam chegar e alegar assim: meu pai já ofereceu o sacrifício. Não, os descendentes de Arão tinham que oferecer sacrifício por eles, e assim sucessivamente, geração após geração, esse sacrifício precisava ser repetido constantemente. A grande beleza, né, de olhar para essas coisas, irmãos, não está apenas em entendermos o significado delas, mas entendermos que tudo isso teve um fim, e tudo isso teve também um desfecho, né? Isso teve uma concretização, uma consumação. Isso é inclusive esperança para nós nos lembrarmos de que aquilo que nós ainda enxergamos, né, como que por espelho, não pode ser desprezado. Aquilo que Deus diz que ainda está por acontecer, nós devemos levar isso muito a sério, porque foi o que aconteceu. Aquilo que era apenas uma figura se transformou numa realidade. O que era apenas simbólico foi substituído pelo verdadeiro, e a situação mudou completamente. Confira comigo lá em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versos 25 a 27. Então, tudo que Arão fazia e os seus descendentes depois fizeram era apenas simbólico. Mas um dia aquilo que era símbolo foi substituído pelo verdadeiro. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Verso 25 até o verso 27 diz: graças a Deus por Jesus, que como sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício definitivo por todos aqueles que creem. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eu acho esse texto incrível, irmãos. Especialmente quando o autor diz, né, nos convinha, né, era necessário, né, era conveniente que nós tivéssemos um sacerdote diferente. Imagine, se a gente ainda tivesse que fazer tudo isso, nós ainda estávamos num passo muito atrás. Mas hoje, o que era imperfeito, né, naquela figura do tabernáculo, do sumo sacerdote, ainda que tudo aquilo estivesse revestido de beleza para nos lembrar da santidade de Deus, ainda era apenas um símbolo. Mas quando nós olhamos para Jesus, toda a beleza da santidade de Deus está presente ali, né, e está não apenas por reflexo, não apenas por imitação, mas está ali por verdadeiro, né, plenamente verdade. E é por isso que o mesmo autor de Hebreus diz que nele está todo o resplendor da glória do Pai. Então, quando a gente olha para o sumo sacerdote, eu gosto de olhar para essas figuras, irmãos, mas cada detalhe da roupa do sumo sacerdote, cada detalhe da construção do tabernáculo, apontava para Cristo. E é essa a grande beleza, né, de enxergarmos no próprio Antigo Testamento uma descrição da própria obra de Cristo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha recém-chegado no presbitério de Goiânia, nós fomos examinar, né, um seminarista que estava saindo do seminário. E acho que pelo nervoso daquela sabatina, que não é fácil, né, alguém perguntou para ele, né, descreva para nós como era a salvação no Antigo Testamento e como era a salvação no Novo Testamento. E ele começou a fazer toda uma descrição, e falando do sacrifício, e falando da maneira como as pessoas tinham que ir ao tabernáculo, depois ao templo, como as pessoas tinham que cumprir obrigações rituais, mas em Cristo agora, pela graça, nós precisamos só de Cristo. E eu me lembro que o pastor que estava inquirindo ele disse assim, quer dizer que se alguém cumprisse tudo aquilo, estava salvo? E ele deu um tilt assim, né? Ficou parado assim, porque acho que na hora veio na mente dele, disse, espera aí, mas, né, nunca, ninguém, jamais foi salvo por obras da lei, né? E ele parou e disse assim, não, é porque todas aquelas coisas, elas apontavam para Cristo. Então a salvação no Antigo Testamento era da mesma forma como a salvação no Novo Testamento. É por meio de Cristo, tão somente, pela fé no Redentor. Não há outra razão. Quando alguém olhava para o serviço do sacerdote, ele não podia acreditar que o sacerdote estava resolvendo o problema dele com Deus. Ele tinha que se lembrar que o sacerdote estava apenas representando aquilo que Deus prometera fazer, né, por todos aqueles que creem, né? Diga Adilson. Cadê o microfone, gente? Aqui o Adilson. Vou aproveitar para molhar minha garganta, irmão. Uma coisa que a gente percebe é como que o diabo continua sendo invejoso. Ele quer ser como Deus, ele quer ser Deus, e ele colocou isso no coração das pessoas que tentam agradar a Deus de outras formas. Sim. O que eles fazem? A gente percebe em várias religiões assim, coisas parecidas. O sacrifício, a vestimenta, até a forma... assim, todo um ritual para se cumprir, mas... Se você não cumprir, você é considerado alguém indigno, né? Sim, e lá na frente a gente vê que a pessoa tenta agradar a Deus, mas é como aconteceu no caso de Davi, que estava transportando a arca. Ele quis fazer o melhor dele, mas não foi aquilo que Deus estabeleceu. Exatamente. A mesma coisa acontece hoje. A pessoa pode fazer até o melhor dela, pensando em agradar a Deus, mas se não é aquilo que Deus está estabelecendo, não tem. Sem Jesus não tem. Exatamente. Porque tudo, né, tudo aponta para Cristo e tudo se concretiza em Cristo, né? Tudo se resume a Cristo. Essa história que o Adilson falou é uma coisa interessante. Eu sempre me lembro, já contei aqui para os irmãos,
uma conversa que eu tive com um ex-prefeito lá da cidade de Quirinópolis, onde eu primeiro pastoreei, né? E a gente acabou se tornando amigo, eu passando na porta da casa dele, e ele disse: ô pastor, tudo bom? Ó, semana que vem eu vou fazer aquela distribuição, né? Ele matava sempre no Natal, ele matava lá, ele era um fazendeiro muito rico, ele matava umas vacas e preparava arroz, feijão, um monte de coisa, e saía com um caminhão, né, na periferia da cidade, saía distribuindo aquilo, e aquilo era um evento na cidade, assim, né? E aí eu fui passando, cumprimentei: como vai, Sonis? Tudo bem com o senhor? Ele: não, tudo bem. E, né, ó, pastor, semana que vem eu vou fazer aquela distribuição. E eu não resisti, perguntei para ele, né, o senhor disse: por que o senhor faz isso? Né? E dizer: porque a gente tem que comprar um terreninho lá no céu, o senhor sabe, né? Então, a gente continua achando que você tem que fazer alguma coisa, né? Que você precisa fazer alguma coisa. E alguns continuam achando que precisa cumprir o papel do sacerdote, né? Para que você, ou que você precisa do sacerdote para isso. Não, nós precisamos só de Cristo. Aquilo que era simbólico foi substituído pelo verdadeiro. Nos convinha, né, um sumo sacerdote como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, né? Feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E por mais que a gente às vezes se esqueça, esse é o maior estímulo que nós temos para viver uma vida santa também. É porque eu olho para Cristo, o meu Redentor, e me lembro: eu não devo, né, cometer pecados, não devo viver em pecado, né, porque aquele que me resgatou já pagou o preço do meu pecado e fez isso de uma vez por todas. Eu vivo de maneira santa, né? Aquela história, como pergunta Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele pergunta: então vamos pecar? Ele diz: não, absolutamente não. Absolutamente não. Porque eu sei o que Cristo fez por mim. Muito bem, vamos um pouquinho mais à frente. O sacerdote, então, ele tinha as ombreiras, que representava o peso, né, do povo, da representação do povo, dos pecados do povo, de tudo o que acontecia no arraial. Então, quando ele entrava, né, aquilo era um peso sobre os seus ombros, porque ele representava todo o povo. As consequências, né, daquilo que estava acontecendo com o povo também recaíam sobre ele, então era muito sério. Mas Deus também mandou colocar um peitoril, né? Era uma placa, né, que era amarrada literalmente no peito do sumo sacerdote, e nessa placa estava engastado ali 12 pedras preciosas. E agora, de novo, o nome das tribos está lá, né? Aqui estava 6 de um lado, 6 do outro, mas agora em cada pedra havia o nome de uma das tribos. Aquele peitoril, ele não podia ficar solto, ele tinha que estar amarrado, né? Ele era colocado e era amarrado nas costas do sacerdote, para que ele ficasse bem colado no peito dele. Vamos olhar, Êxodo 28, de 15 a 30, diz assim: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, estofa azul, e púrpura, e carmesim, linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras: a ordem de sardio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem, a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante, a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista, a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, farás correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás
nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, para entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Então, se no primeiro símbolo, né, das ombreiras ali, isso representava o peso da aliança que Deus havia firmado com o povo, e quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava sobre si todo o peso das consequências da obediência ou da quebra dessa aliança. Agora, com o peitoral do juízo, o sacerdote levava sobre o coração o nome das tribos, né? De todas as tribos. E uma coisa interessante é a gente pensar, por que o juízo está ligado ao coração? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Por que o juízo está ligado sobre o coração? Vejam, não é qualquer juízo, é o juízo de Deus sobre o seu povo, está ligado ao coração. Ele não está ligado a outra coisa. Deus não pôs, não mandou colocar uma espada, né, na cintura do sumo sacerdote e escreveu os nomes do povo de Israel na espada. Não, Deus pegou uma placa, escreveu os nomes, né, de maneira muito bonita, muito ornamentada, e mandou ficar colado, só nunca pode separar do peito do sumo sacerdote, vai estar sempre sobre o seu coração. Já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Por que o juízo de Deus para nós, né, está sobre o coração e não sobre outra parte qualquer, ou coisa qualquer? Diga, irmão. Eu ia dizer que é porque é onde Deus nos conhece e nos olha, porque Ele pesa o coração, e a palavra também fala que Ele sonda, esquadrinha, Ele mede, os homens nos julgam pelo que eles veem, né, pelo nosso exterior, e o Senhor é pela nossa essência. Não é por isso. Então, me desculpe. Não é por não. Eu quero que os irmãos pensem um pouquinho nisso aí. Alguém quer falar um pouquinho mais? Por que não está de outra maneira? Isso que o Claudemir falou não está errado. É isso que Deus faz mesmo. Mas não é por isso o juízo, né? Vamos pensar, vou ajudar os irmãos um pouquinho. Vamos pensar, como foi que Deus executou o juízo sobre o seu povo? Lembre-se, o juízo sobre nós está executado. Não está? Ou não? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não entra em juízo. Isso significa que o juízo que recairia sobre nós está executado. Como foi que Deus fez isso? Através de Cristo. Mas mais especificamente ainda, como que Deus faz isso por meio de Cristo? Sim. Mas vamos pensar assim, qual foi a motivação que Deus teve para isso? Como que Deus executou isso? Qual foi a força que Deus usou para executar isso? Porque a gente pensa no juízo, sempre Deus mandando fogo do céu, né? E mandando gente para o inferno, queimando todo mundo. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Alessandra lá, o irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê em Jesus já está salvo. Aquele, porém, que não crê já está julgado. Não é verdade?
Diga, Eu Alessandra. estava lembrando daquele versículo, guarda de todas as coisas que Se deve guardar? guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Sim. E uma coisa importante lembrar, assim, que quando nós pensamos, né, no coração, assim como os judeus também, nós pensamos na fonte de todas as nossas emoções, de todo o nosso amor. O que Deus queria que ficasse representado ali é que o juízo de Deus sobre o seu povo não era um ato de guerra, mas era um ato de amor. Deus leva sobre o seu coração, né, ou, vamos ser mais específicos, né? Cristo leva sobre o seu coração, né, os nossos próprios nomes. É por causa disso que você não vai entrar em juízo. Olha, acredite, né? Outro dia até compartilhei com alguns irmãos, eu vi um videozinho muito legal, né, da pessoal chegando no céu, né, e cada um com a sua pastinha, com o seu arquivo de vida, né? Aí entrega, aí a pessoa chega e diz, está aqui o meu aqui, porque eu fiz muitas boas ações, eu fui uma pessoa muito correta, eu fui um bom filho, você diz, muito bem, pode subir na balança. Subia na balança o negócio, mas como assim? Eu fui. Aí chegava outra, porque assim, eu contribuí muito com missões, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que mais, tal. Não dava certo. Aí chega um, entrega o negócio dele, assim, né? Abre a primeira página, está escrito, Filho de Deus. Aí, né? Ele chama alguém que está do lado assim, por favor, suba na balança. É Jesus, né? Jesus sobe na balança, aí é outra história. Porque você vai ser pesado, não pelo seu próprio peso, mas por aquilo que Cristo é. Né? Então, os nossos nomes, a graça de Deus está exatamente em nós podermos ser levados sobre o coração daquilo que Cristo fez por nós. Né? Pelo coração de Cristo, né? A obra que Ele realizou por nós. Então, se o primeiro símbolo representava o peso de todo o pecado, né, do povo levado sobre os ombros do sacerdote, agora, no peito, o sacerdote deveria carregar sobre o coração uma lembrança, um memorial de que nós estamos também sobre o coração do mediador. Né? O mediador não leva só o peso dos nossos pecados. Isaías diz que com amor eterno ele nos atraiu. Nós fomos amados. Jesus fica alegre e feliz por ver o fruto do penoso trabalho do seu amor, né? Aquilo que Ele fez por nós. Então, o sumo sacerdote, ele servia para nos lembrar de que o juízo de Deus, ele não é executado sobre as nossas vidas de outra maneira, a não ser pelo seu próprio coração amoroso. Foi porque Deus nos amou de tal maneira que Jesus veio a esse mundo. Foi porque Deus nos amou de tal maneira que Jesus não apenas apresentou um sacrifício superior, mas Ele a si mesmo se deu como sacrifício por nós. Não foi por outra razão que nós fomos salvos, a não ser por causa disso. Então agora, o sumo sacerdote, ele entrava com aquele peitoral do juízo, né, bonito e tal, mas aquilo não era uma lembrança mais do pecado do povo. Aquilo era uma lembrança de que o povo era levado sob o coração do mediador, que jamais se esquece de nós, que nos mantém amarrados a Ele com laços de amor, de afeto, e que laços que não podem ser quebrados, que não podem ser rompidos por nada. Correntes estavam amarrando aquele peitoral, né? Ele tinha que estar muito bem preso para que nunca ele se soltasse do peito do sumo sacerdote. Assim como aqueles que vêm a Cristo jamais serão abandonados, jamais serão separados do Senhor. Vale a pena a gente lembrar, né, que Jesus, como nosso sumo sacerdote, nos ama de tal maneira, né? Ele nos ama dessa maneira, né? Exatamente dessa maneira, e que uma vez dele, jamais, por razão alguma, por circunstância alguma, nós vamos ser separados, nós vamos ser lançados. A Raquel aqui, irmão, por favor. Então, João capítulo 6, versos 37 a 39. Quando chega o microfone para a Raquel. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Diga, Raquel. Amém. Pastor, às vezes eu penso que a razão também, só uma conjectura, né, dele carregar aqueles nomes com eles. E era 2 vezes, era no ombro e era no peito. Era para que ele não esquecesse que não era sobre ele aquilo. Ele não era o importante. Sim, exatamente. Ele era representante de todo um povo diante de Deus. Porque ao longo da história, se a gente parar para pensar, as vestes clericais e sacerdotais fizeram muitas vezes inflar homens de um sempre ego, apontaram né? para a pessoa, não é verdade? Sim. É. E ao longo da história, a gente vai olhar para o que a igreja foi se tornando, quando ela se junta com o Estado, aquela veste servia para demarcar um espaço entre, olha, eu sou o clero, eu sou a pessoa que chega perto de Deus, você não é coisa nenhuma. Muito mais afastava o sacerdote do povo do que lembrava o sacerdote de que não era sobre ele era um representante daquela gente toda. E isso aqui fazia ele olhar e de repente, poxa, a roupa é linda, mas não é meu nome que está aqui, é o nome de todo mundo que eu represento diante de Deus, né? E isso servia, Raquel, eu acho muito pertinente a sua palavra. Eu só vou acrescentar uma coisa, não era só para o sacerdote, era para o povo também. Quando o povo olhava e via aqueles nomes, dizia assim, isso tem a ver comigo, isso tem a ver conosco, né? Quando eles olhavam no ombro, dizia assim, isso tem a ver com o meu pecado. Quando eles olhavam no peito do sacerdote, isso tem a ver com o amor de Deus por mim, né? Então servia tanto para o sacerdote não se inflar, né? Mas servia para que o povo não se esquecesse que aquilo tinha a ver com eles, né? Que aquele caminho que Deus estava abrindo através daquele símbolo, né, ali, tinha tão somente a ver com a graça manifesta de Deus para um povo indigno, inclusive o sacerdote que estava ali, né, indigno, que amorosamente foi acolhido apesar dos seus pecados, né? Verdade, e lendo também, estava lendo esses dias, repassando todo esse texto aqui para pescar alguns detalhes e pensar, era uma roupa tão linda, tão nobre, tão gloriosa, mas que era manchada de sangue o tempo todo. Exatamente. Porque ele ia lá, matava o animal, né? Aquele sangue espirrava, aquele odor que não devia ser bom da carne ali morta, aquela borrifação de sangue espirrava aquilo tudo, para lembrar o tempo todo, sabe, de que não era aquela beleza que ia garantir o acesso, mas tudo que estava envolto ali nos sacrifícios que eram feitos. Tudo que era belo precisava ser marcado pelo sangue, né? Precisava ser marcado pelo sangue. Ok. Pastor, Diga, irmão. tem uma dúvida aqui. O conceito do monergismo, ele começa com os reformadores ou tinha alguma... Não, ele já existe muito. Ele existe desde o tempo de Jonas. Se você chegar lá em Jonas, na oração de Jonas lá, né? Jonas descobriu, né? Quando Jonas queria decidir sobre quem poderia ou não poderia ser salvo, né? Deveria ou não deveria ser salvo. Eu não quero salvar ninguém em Nínive, né? E por isso eu vou para outro lugar. Na barriga do peixe, Jonas orou e disse assim, a salvação pertence ao Senhor somente, né? Então o conceito de monergismo não é, faz parte do pensamento reformado, mas ele não é, a origem dele não é na doutrina reformada, mas naquilo que Deus, no Éden. Por que eles não morreram? Se Deus diz que o pecado, né, gerava a morte, no dia em que dela comeres certamente morrereis. Por que eles não morreram? Porque Deus os vestiu, né, com roupas para que eles pudessem permanecer na presença do Senhor, né? E naquele dia eles puderam ser preservados já pelo sacrifício de alguém, né? Então o conceito do monergismo, para aqueles que não sabem, irmãos, só para explicar para quem talvez não está entendendo, né? Quando a gente fala da doutrina monérgica, né, nós estamos falando daquela doutrina que diz que a salvação ela é exclusiva de Deus, ela parte unicamente de Deus, né? Ela é monodecidida, né? E existe aqueles que creem que a salvação ela é sinérgica, né? Então o monergismo diz que a salvação pertence ao Senhor somente. Ele planeja, ele executa, ele concede gratuitamente. Já quem defende a salvação a partir de uma visão sinergista, né? Os sinergistas dizem que você precisa cooperar com Deus. Você tem que cumprir a sua parte. Faça da minha parte,
né? Como é que é a frase lá? É, né? Exatamente, né? Faz por você que eu vou te ajudar, né? Então, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia diz que a salvação é tão somente por Deus, né? Deus pela graça somente, não há outro caminho, não há outro meio, né? Não é por vontade humana, mas apenas por vontade soberana de Deus, né? Ok? Chegamos aí no verso 31, então, 28, 31, quando o sacerdote agora, depois de tudo isso, ele ainda tinha que colocar uma última camada de roupas, né? Que era a tal da sobrepeliz, né? Que essa sim servia para lembrar ele do perigo do trabalho sacerdotal, né? Do risco. Então, verso 31 a 35, farás também uma sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul, no meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, e púrpura, e carmesins, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ele ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Então, aquela última camada de roupa servia exatamente para lembrar, né, do perigo, né? Entrar no Santo dos Santos era apresentar diante do Senhor aquilo que Deus havia requerido. E se você não apresentasse o que Deus havia requerido, ou apresentasse de uma maneira diferente, você podia morrer. Então, enquanto todos estavam ouvindo os sinos, inclusive o próprio sacerdote, né, ele, escutando o sininho, ele disse: Senhor, né, tem misericórdia de mim, né, Senhor, né, permita que eu saia daqui, né, permita que eu possa viver mais um dia, né, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Sabe, essas campainhas, irmãos, elas na verdade, elas representam para nós exatamente aquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração, né? A lembrança, né, de que você é pecador, de que você é indigno. E se você não estiver atento a isso, você não tem o temor correto para se aproximar de Deus. Você zomba de Deus, você brinca com Deus, você torna o pecado uma coisa comum, uma coisa sem importância, como se fosse algo que estivesse sobre a sua própria administração, né? Se você quer ou não quer pecar. É o que Satanás sugeriu lá no Éden, né? Deus havia dito: vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. E Satanás disse: não se preocupe, está tudo certo, né? Não é bem assim, Deus não quis dizer isso, Deus está apenas querendo impedir vocês de experimentar coisas melhores. Não, aqueles sinos serviam para lembrá-lo: eu sou pecador, eu sou indigno, estou levando sobre os meus ombros, né, o peso de um povo indigno, né, de um povo sem honra nenhuma, de um povo pecador. Mas eu estou me lembrando de que o juízo desse Deus maravilhoso para com esse povo é gracioso. Por isso eu levo no meu peito, né, esse povo. E o sacerdote, enquanto ele entrava, enquanto os sinos tocavam, isso mostrava que Deus havia se agradado do culto, que o sacerdote estava vivo, assim como também o povo seria preservado. A morte de um sumo sacerdote era juízo sobre o povo também, não era só sobre o sumo sacerdote. Você imagine só, cada vez que um sumo sacerdote morria, né, quando os filhos de Arão morreram, aquilo não foi um juízo sobre os filhos de Arão apenas, foi um juízo sobre todo o povo. Ele está dizendo: vocês também vão morrer se vocês não estiverem andando corretamente diante de mim. Então, isso servia para alertar a todos, não apenas os sacerdotes, mas aqueles que estavam do lado de fora, de que ninguém era digno de estar na presença de Deus. Os sinos tocam para nos lembrar que nós não somos dignos, né? Ou tocavam, né, para nos lembrar de que nós não somos dignos. O Espírito Santo nos lembra todo dia que nós não somos dignos.
A questão é que hoje nós nos lembramos, mas há alguém digno, que entrou de uma vez por todas, que abriu um novo vivo caminho, e é por meio dele. Não serei eu mais pesado na minha indignidade, mas no julgamento quem será pesado será aquele que é perfeito, que é justo, que é santo, que não cometeu pecado nenhum e ainda assim morreu pelos pecados de todos nós. Então, essa é precisamente a razão porque Jesus é o único que teve acesso, e Jesus não precisou dos sininhos. Ele não tinha pecado, ele não precisava da roupa do sacerdote, porque ele não tinha pecado. Ele não era apenas um símbolo, ele era o verdadeiro. Mas uma lembrança importante a respeito de Jesus é que, apesar dele ter sido o único que teve acesso, que não tinha pecado, que era digno, que era santo, que era justo, né, ainda assim, ele precisou morrer. Não por ele, mas por mim e por você. Por que Deus não matou o sumo sacerdote? Você já parou para pensar nisso? Deus podia ter feito isso. O sumo sacerdote fazia todo o ritual, entrava e morria, estava resolvido o problema. Mas por que o sacerdote não podia fazer isso por nós? Porque ele era pecador. Ele não tinha nenhuma dignidade. Ele não estava pagando nada além do peso do seu próprio pecado. Ele estava recebendo o seu próprio salário. Era só isso. Então, ao receber o seu próprio salário, ele não estava fazendo por ninguém. Ele estava fazendo apenas por si mesmo. Mas Jesus estava fazendo apenas por nós, porque ele não tinha dívida nenhuma. Ele não tinha nenhum salário de pecado para ser pago para ele. Então, somente por isso nós fomos aceitos diante de Deus. Então, além de tudo isso, o sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, e aqueles sinos tocavam, ele deveria ser lembrado, o povo também deveria ser lembrado, assim como na palavra da Raquel, as pessoas olhavam para aquilo e lembravam assim: nós somos indignos de estar aqui. Quando eles ouviam os sinos, então vejam, Deus está usando os sentidos, Quer dizer, eles viam e eles deveriam ouvir a mesma coisa. Então, verso 36, Êxodo 28, 36 a 39. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-las-ás como um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, na cabeça do sacerdote. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Então, além de tudo isso, ele ainda tinha que levar um testemunho na testa dele, da santidade de Deus. Que tudo que ele levava pelo povo, era santo porque o Senhor era santo. Era perfeito porque o Senhor era perfeito. Era um testemunho permanente ali. Então, além de tudo isso, o sacerdote precisava levar um testemunho da santidade de Deus na sua coroa, representando a santidade plena e perfeita de Deus. E por fim, Deus disse que ele não podia colocar isso sobre, tudo isso, todas essas camadas de roupa, que eram muitas, ele não podia colocar isso sobre a pele nua dele. Ele ainda tinha que ter um calção de linho fino, 40 a 43, 28 de 40 a 43. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-los-á para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário.
para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Vejam, toda aquela roupa, todos aqueles ornamentos tinham a ver com a santidade de Deus. Então Deus manda fazer uma roupa de baixo, né, para o sacerdote, para que tudo aquilo, né, possa ficar separado do sacerdote e possa representar a santidade do Senhor. Toda a santidade daquela roupa ainda precisava estar separada da pele nua do sacerdote. Essa é mais uma coisa que mudou completamente, irmãos, com Cristo. Ninguém precisa, né, disso mais hoje para você chegar na presença do Senhor. Isaías vai dizer que Deus agora fez algo especial para cada um de nós. Vamos ver, Isaías capítulo 61, versos 10 e 11. Isaías 61, versos 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Deus não veste mais o sacerdote agora Ele veste eu e você, com mantos de justiça, com vestes de santidade, para estarmos na sua presença. Graças a Deus por termos Jesus hoje, né, como nosso sumo sacerdote. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, versos de 3 a 4. Hebreus 1, de 3 a 4. E esse eu vou pedir para que os irmãos leiam comigo. Hebreus 1, 3 e 4. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. O que acontecia com o sumo sacerdote depois que ele entrava e fazia tudo lá dentro do santuário? O que o sumo sacerdote fazia? É muito óbvio, é uma pergunta muito óbvia, irmãos. O que o sumo sacerdote fazia? Saía. Ele não podia ficar lá. Ele não podia dizer, que maravilha, estou na presença do Senhor, vou ficar aqui. Não, ele entrava, cumpria o papel dele, caía fora, ele não podia ficar lá. Mas Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, depois de ter apresentado, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade, né, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Ou seja, não tem ninguém que vive no céu, na presença do Senhor hoje, que tem um lugar mais precioso do que o de Jesus. Ninguém. E é por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote, né? Jesus está constantemente, plenamente, o tempo todo. É por isso que hoje você não precisa de vir aqui à igreja procurar um sacerdote. Você pode se dirigir diretamente ao seu sumo sacerdote, que é Jesus. E você pode ter acesso pleno, direto à presença do Senhor. Você pode estar também à direita de Deus Pai por meio de Jesus. Por isso, irmãos, é bom a gente olhar para tudo isso, mas literalmente eu fico muito entristecido quando eu vejo igrejas, né, que se intitulam evangélicas e começam a trazer essas práticas de volta como se nós precisássemos retroceder, né, como se nós precisássemos voltar atrás, né? O ministro precisa ter paramentos, né, especiais para isso, as pessoas precisam cumprir rituais, nós precisamos ter arca da aliança, precisamos ter trombetas tocando dentro. Olha, tudo isso era figura de coisas que nós já vimos cumpridas em Cristo Jesus, né? Então a nós hoje só resta uma coisa, quando nós olhamos para tudo isso e olhamos com muita gratidão, porque graças a Deus que Ele proveu isso para o seu povo no passado. Esse foi o meio através do qual
Deus proveu caminho para que o seu povo pudesse se achegar à sua presença, para que o povo pudesse ter comunhão com o Senhor, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados, para que eles pudessem ter esperança, não apenas de vida naquele dia, mas esperança eterna. Tudo isso foi muito importante, mas tudo isso era apenas símbolo, tudo isso era apenas figura daquilo que Deus estava preparando para os seus. Mas Hebreus capítulo 10 diz o que nós devemos fazer hoje, né? Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. E aí, mais uma vez, nós vamos terminar com essa leitura. Eu quero convidar os irmãos para lermos juntos. Hebreus 10, de 19 a 25. Vamos ler? Todos juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o que nos resta hoje? Nos achegarmos à presença do Senhor. Entre, né? O texto diz que nós devemos fazer isso com intrepidez, coragem, com ousadia, né? Enquanto o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha medo. Deus está dizendo que por meio de Jesus você pode ter intrepidez, ousadia de entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Mas é de qualquer maneira? Não, de novo o sacerdote, a história, né, do sumo sacerdote nos ensina, porque o sumo sacerdote não podia fazer isso de qualquer maneira. E o autor de Hebreus está dizendo que embora eu possa fazer com intrepidez, com coragem, com ousadia, eu possa entrar na presença do Senhor. Ele diz no verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Não é de qualquer jeito. É com um coração sincero, com uma fé verdadeira e genuína, por meio da qual nós nos achegamos ao Senhor. O justo viverá por fé. Com uma confissão firme, né, como ele vai dizer, que não vacila. É por meio de Jesus, não é por outra maneira. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Tem gente que teme entrar na presença do Senhor, e só há duas razões para você temer entrar na presença do Senhor. A primeira delas é porque talvez você esteja vivendo em pecado, e aí você deve temer mesmo, porque a Bíblia diz que Deus não convive com o pecado. A segunda, que é pior do que a primeira, né? Porque pecadores todos nós somos. A segunda é se você não crê e não confia suficientemente naquilo que Jesus fez por você. Então você deve temer entrar na presença do Senhor. Duas coisas simples. Por que eu não devo vacilar, né? Eu só vacilo porque eu estou em pecado. Então fuja do pecado, corra dele, busque a santificação do Senhor. Lembre-se, Jesus morreu naquela cruz, ofereceu sangue precioso para que você pudesse viver vida santa. E segundo, não vacile, não duvide, porque quem duvida, a Bíblia diz, é semelhante à onda do mar, que é impelida de um lado para o outro como o vento. Peça com fé, vá com fé na presença do Senhor, busque o Senhor com toda a fé. E por fim, ele está dizendo, essa liberdade que Deus nos deu, não é para nós nos afastarmos do povo, porque alguns poderiam chegar à conclusão, não é?
já que eu não preciso mais do sacerdote, eu não preciso mais do arraial, eu não preciso estar mais no meio do povo de Deus. Ele diz: não, nós devemos nos estimular uns aos outros, estando juntos, devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é importante a vida uns dos outros, né? Para o nosso crescimento, para o nosso estímulo, para o nosso encorajamento, para a nossa fé, para o nosso amor, para as nossas boas obras. Nós somos encorajados todos os dias, uns pelos outros, e deveríamos ser cada vez mais. E nós nunca deveríamos chegar à conclusão de que, já que existe um novo e vivo caminho que nos leva para o céu, por meio de Jesus, eu não preciso mais de me congregar. Ele diz: quem faz isso, né, é alguém que ainda não entendeu o que Cristo fez por nós. Cristo nos trouxe para dentro da congregação. O arraial não era a congregação. O que era chamado tenda da congregação era o tabernáculo. O sacerdote tinha a função de trazer o povo para dentro da congregação. O que Cristo fez foi nos trazer para dentro da congregação de Deus. Foi nos trazer para dentro da comunhão dos santos, da unidade da fé. E é por isso que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, deveríamos nos admoestar, deveríamos nos estimular, tanto mais quanto se aproxima o dia da volta de Jesus. Minha oração é que todos esses símbolos, todas essas reflexões que nós fizemos aqui, né, sobre o tabernáculo, sobre os trabalhadores do tabernáculo, nos estimulem, primeiro, a crer, né, que Deus preparou de fato todas essas coisas como figura, né, para que os nossos antepassados pudessem viver pela fé, aguardando a vinda de Jesus, o nosso Messias, o nosso Redentor. Mas nós devemos nos lembrar também de que aquilo que era figura já foi transportado para o verdadeiro. Eu tenho o privilégio de estar na presença de Jesus, de falar com Ele. Eu tenho o privilégio de ser carregado sobre o coração de Jesus, não mais sobre o coração de um pecador. Quem me carrega no coração hoje não é mais um pecador, mas o próprio Filho de Deus, que me amou de tal maneira. E isso deve me levar a viver uma vida santa, uma vida de compromisso, uma vida de serviço, uma vida de amor ao Senhor o tempo todo. Amém? Perguntas? Mais alguma colaboração que os irmãos gostariam de trazer? Então vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse dia, pela alegria e a bênção de podermos servir ao Senhor, ó Deus, mais uma vez, enquanto estudamos a Tua Palavra. É serviço ao Senhor, ó Pai, porque enquanto estudamos a Tua Palavra, somos orientados de como devemos viver, somos orientados de como o Senhor deseja, ó Deus, a nossa consagração, e somos orientados, ó Deus amado, sobre aquilo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que diante de todo o conhecimento que temos, nós não permaneçamos, ó Deus, no pecado, e nós não permaneçamos afastados da tenda da congregação do Senhor. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, fortalece o Teu povo, vivifica, ó Deus amado, as nossas almas, de tal maneira que nós possamos, ó Deus, a nos sentir completamente revestidos por aquilo que Cristo realizou por nós na obra do Calvário, ó Pai, nos levando por um novo e vivo caminho até a presença do Senhor, e nos ligando definitivamente ao coração do Senhor, de onde nós jamais seremos lançados fora. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o restante do nosso domingo, o nosso almoço, o nosso descanso, e nos prepara para logo mais à noite adorarmos ao Senhor e aprendermos mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo almoço para todos, fiquem na paz de Jesus. Até logo mais. Um recado que a Luciana pediu para eu dar, especialmente para os pais das crianças.